noite, pessoal. Hoje a gente continua com a nossa aula sobre dissolução da sociedade conjugal e hoje a gente vai tratar do divórcio e da separação judicial especificamente, né? O artigo 1580 do Código Civil, que não foi alterado pela emenda 66, vai dizer que decorrido um ano do trânsito de julgado de sentença que decretar a separação judicial ou da cautelar de separação de corpos, qualquer um dos cônjuges pode requerer a conversão em divórcio. Essa conversão vai ser decretada em sentença, não vai se falar qual foi a causa que determinou o fim do casamento, e o divórcio pode ser requerido por um ou por ambos os cônjuges se comprovada uma separação de fato por mais de 2 anos. Então, essa redação não mudou, mesmo com a alteração da Constituição, que não faz mais referência à questão da separação judicial. Bem, quais foram essas alterações legislativas, né? Primeiro, a Lei 11.441 de 2007 incluiu a possibilidade do divórcio extrajudicial, tanto o divórcio quanto a separação extrajudicial. Então as pessoas poderiam ir num tabelionato de notas e fazer uma escritura de dissolução do casamento por meio de separação judicial ou por divórcio. E depois a emenda 66 de 2010, que permitiu que se dissolvesse o casamento diretamente por meio do divórcio, sem precisar passar pela separação judicial antes. Então a gente teve essas duas alterações legislativas. Nesse contexto, o divórcio pode ser tanto extrajudicial quanto judicial. Extrajudicial vai ser feito sem a participação do Poder Judiciário, e o judicial, por óbvio, vai ser por meio de um processo. Bem, com relação ao divórcio extrajudicial, o artigo 733 do Código de Processo Civil, ele vai especificar que esse divórcio, quando é consensual, a separação consensual, a extinção consensual de união estável, se não houver nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, pode ser realizado por escritura pública. Ótimo, você não precisa de processo. O artigo 731 diz que você vai constar nessa escritura disposições sobre descrição e partilha dos bens comuns e as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Então tudo isso tem que constar, né, nessa escritura de divórcio. Quais são os requisitos, então, para o divórcio extrajudicial? Primeiro, precisa ser consensual. Se houver problema com relação à partilha, se tiver briga, disputa entre os cônjuges, não é possível fazer extrajudicial, obviamente. Além disso, não podem existir filhos menores ou incapazes, e nem nascituros. Se a mulher estiver grávida, não é possível fazer o divórcio extrajudicial. E os prazos todos que são mencionados no Código Civil deixaram de fazer sentido depois da emenda constitucional 66 de 2010, porque afinal de contas a pessoa já poderia divorciar de imediato sem necessidade de passar pela separação judicial / extrajudicial. Pela sexta jornada de direito civil, enunciado 571, se comprovada a resolução prévia judicial de todas as questões envolvendo filhos menores ou incapazes, o tabelião de notas pode lavrar a escritura pública de dissolução. Obviamente que essa permissão da doutrina não necessariamente encontra reflexos na realidade. É uma posição doutrinária, que se a pessoa já resolveu a questão de filho menor, ou seja, guarda e tudo mais judicialmente, então eu poderia fazer a escritura de divórcio sem problema algum. É possível? Faz sentido. Eu acho que é bem plausível que se aceite, mas a gente tem que lembrar que esse é um posicionamento doutrinário. E o que vai ter na escritura pública? Vai trazer, descrever os bens, como é que vai ser dividido, como é que vão ser divididos esses bens de acordo com o regime de bens que a gente estudou nas últimas aulas. A questão de se vai haver pensão alimentícia de um cônjuge para o outro. O nome do cônjuge vai ser alterado ou não. A resolução CNJ 35 diz no artigo 37 que se houver bens a serem partilhados na escritura, você vai ter que distinguir o que é do patrimônio individual de cada um, se houver, e do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, e tem que constar tudo isso na escritura. Quem já viu, ou já teve a oportunidade de ver uma escritura de divórcio, é algo meio longo, é meio chato. Você vai descrever todos os bens de um, todos os bens de outro, como é que vai dividir, como é que são as regrinhas entre eles e tudo mais. Com a escritura, vai se poder fazer transferência de bens. É isso que diz o artigo 733, parágrafo 1º do CPC. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro. Então, se por ocasião do divórcio um dos cônjuges ficou com a casa do casal, é só levar essa escritura no cartório de registro de imóveis e transferir o bem. Então, teoricamente, você vai no registro de imóveis, vai no Detran, junto comercial, registro civil, instituição financeira, companhia telefônica, tudo vai poder ser transferido com base naquela escritura. O problema prático que eu tenho a respeito disso, para contar para vocês, é que as repartições públicas muitas vezes têm regras próprias. Por exemplo, eu sei que o Detran não aceita escritura de dissolução de casamento, escritura de divórcio, para transferir um carro de um ex-cônjuge para outro.
precisa da assinatura do ex-cônjuge no documento do carro, o que é um absurdo, mas de qualquer forma a lei garante isso. Quem quiser brigar tem base na lei contra o Detran, por exemplo. A resolução 35 do CNJ também diz que para lavrar esses atos notariais é livre a escolha do tabelião de notas. Então não existe competência pelo CPC. Você pode escolher, você casado com alguém aqui no Espírito Santo, e pode escolher, por exemplo, o tabelião de São Paulo para realizar esse divórcio. Não há qualquer tipo de competência territorial de tabelionato para lavrar a escritura de divórcio. Ainda nessa mesma resolução do CNJ, é importante ver essa exigência formal, mas que consta em toda a escritura de divórcio, é que tem que constar a declaração das partes que estão cientes das consequências da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação com recurso de conciliação. Para que esse requisito formal? Não sei. É essa questão de que o nosso legislador ele sempre tem essa dificuldade com a dissolução de um casamento, né? Sempre que se pode colocar algum tipo de atravancamento, se coloca. E essa exigência formal não faz sentido nenhum. Se as duas pessoas compareceram perante o tabelionato querendo fazer o divórcio, elas precisam colocar ali na escritura que elas concordam em se divorciar, que elas pensaram a respeito e que elas não querem se reconciliar. Se eles quiserem se reconciliar, nada impede que eles casem de novo. Elas podem casar de novo se elas quiserem. Então, por que esse requisito? De qualquer forma, é um requisito formal exigido pelo CNJ. Essa resolução do CNJ número 35 traz vários requisitos dessa escritura. Por exemplo, pode-se retificar depois por meio de outra escritura as obrigações alimentares, pode-se a questão de retificar a declaração unilateral do interessado com relação ao retorno do nome, ajuste de sobrenome. Na época eu resolvi não mudar o nome, mas agora eu resolvi tirar o sobrenome do meu ex-cônjuge. Pode ser feito por meio de retificação numa nova escritura. Com relação à separação judicial em si, como eu disse para vocês na última aula, a doutrina ela tem essa questão de se dividir a respeito da existência ou não de separação judicial, já que a menção à necessidade de separação judicial prévia ao divórcio foi excluída da Constituição Federal pela Emenda 66 de 2010. Para parte da doutrina, não existe uma separação judicial porque ela foi excluída da Constituição. Para outra parte da doutrina, ainda existe separação judicial, embora não haja na Constituição, porque afinal de contas permanece no Código Civil. O ponto pacífico nisso tudo é que o prazo de 1 ano da separação judicial, de 2 anos de separação de fato, não existe mais. Você pode casar num dia e no dia seguinte divorciar. Nada impede. Sem contar que a separação judicial não saiu do nosso ordenamento, ela continua sendo muito regulada. No Código Civil tem muito mais dispositivos a respeito de separação judicial do que sobre o divórcio. No sistema anterior à Emenda 66, o divórcio só dissolvia o casamento, porque a sociedade conjugal tinha terminado com a separação judicial de fato. Agora, na sistemática atual, o divórcio pode dissolver tudo. E a separação judicial, como ainda consta no Código Civil, fica difícil de sustentar que desapareceu do nosso ordenamento, por mais que tenha saído da Constituição Federal. De todo modo, é importante vocês terem isso em mente. Para a doutrina mais filiada ao IBDFAN, ela está plenamente consolidada no sentido que a separação judicial sofreu uma revogação tácita. Só que a jurisprudência ainda não se posicionou em definitivo sobre a questão, e para parte da doutrina ela permanece, tanto que até hoje ainda existem separações judiciais sendo feitas. Tem gente que ainda prefere se separar do que se divorciar. O Código Civil mantém os dispositivos, o CNJ mantém os dispositivos, e o CPC, que é posterior à Emenda 66, também menciona várias vezes a separação judicial. Então, para o legislador e para o CNJ, e para a parte da doutrina, a separação judicial continua no nosso ordenamento. Acaba sendo, talvez, enquanto não houver um posicionamento definitivo por parte da jurisprudência e por parte do legislador, dá para se ter como um tema de monografia se a separação judicial / extrajudicial ainda existe ou não. Porque existe essa dúvida, existe muita produção doutrinária a respeito do assunto. Tanto é assim que existe esse debate, né, mas assim, existem jornais de direito civil a respeito do assunto, né? Você tem o enunciado 514 da quinta jornada que a emenda 66 não extinguiu a separação judicial. Lembrando que parte relevante da doutrina acha que houve sim uma revogação tácita. Além disso, no enunciado 515 da mesma quinta jornada de direito civil, se fala que interpretação teleológica da emenda 66 não há prazo mínimo de casamento para separação consensual. Então você não precisa ficar casado por um tempo para poder se separar. Não existe mais esse prazo mínimo. Enunciado 516, também todos os enunciados que eu estou falando agora são da mesma quinta jornada de direito civil, tá? Na separação judicial por mútuo consentimento, o juiz só pode intervir no limite da preservação do interesse dos incapazes ou de um dos cônjuges.
e os pedidos são permitidos ser cindíveis com concordância das partes, aplicando esse entendimento também no divórcio. E por fim, no enunciado 517, essa emenda 66 extinguiu os prazos previstos no 1580 e o divórcio por conversão está mantido. Então a pessoa ainda pode converter a separação judicial em divórcio se estiver interessada, se estiver separado, mas ela também já pode divorciar direto. A doutrina majoritária, pelo que a gente vê pelos enunciados das jornadas de direito civil, entende que o instituto da separação continua, mas perdeu muita eficácia social. Eu não lembro quando saiu uma estatística dessa, que desde a emenda 66, cada ano que passa as pessoas separam menos, elas divorciam mais. Ou seja, a taxa de desfazimento de casamento ela meio padrão, um pouquinho crescendo e tudo mais, nada muito relevante, mas a taxa de divórcio, separação judicial caindo, tem tipo, poucas centenas, pouco mais de 100 no Brasil no último ano. É pouca coisa, mas ainda existe. Mas, assim, como a maior parte da doutrina entende que a separação continua e o nosso código não revogou, não tem, os dispositivos sobre separação continuam, é importante a gente analisar as espécies de separação judicial que constam no nosso ordenamento jurídico. Bem, quais são as espécies de separação judicial que constam no nosso ordenamento no Código Civil? A gente tem a separação sanção, a separação falência, a separação remédio e a separação consensual. Todos esses daí a gente vai analisar agora. Começando então pela separação sanção. Pelo 1572, qualquer dos cônjuges pode propor ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe violação dos deveres do casamento grave e torne insuportável a vida em comum. Então a pessoa, para fazer uma separação sanção, ela tinha que atribuir ao outro a prática de uma violação dos deveres do casamento. E também demonstrar que essa violação tornou a vida em comum insuportável. E essa doutrina mais recente critica demais isso, porque vira aquela lavação de roupa suja, aquele programa do ratinho, a pessoa um fica acusando o outro de ser culpado pelo fim do casamento. Quanto ao que poderia ser considerado insuportável a vida em comum, você tem várias ocorrências aí no artigo 1573, são 6 incisos, e o próprio dispositivo define que esse é um rol exemplificativo, que podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida, ocorrência de qualquer desses motivos, e o parágrafo único fala, o juiz pode considerar outros fatos. Vocês veem que é muito aberto, a pessoa pode falar qualquer coisa insuportável e vai depender do juiz se isso é insuportável mesmo ou não. E a separação falência? A separação falência é um caso em que o casal já não vive mais conjuntamente há mais de um ano, ou seja, cada um foi para o seu canto, o casamento não mais produz efeitos, ninguém mais está nem aí. Então o parágrafo 1º diz que a separação judicial, o parágrafo 1º do artigo 1572, diz que a separação judicial pode ser pedida também se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de um ano e impossibilidade de reconstituição. O que incomoda nessas situações de separação, como vocês veem na separação sanção e na separação falência, é essa ideia de ter que provar alguma coisa. Por isso, se eu não quero mais estar casado com alguém, eu não deveria precisar provar absolutamente nada. Por que eu preciso provar? Eu tenho um ônus de prova de insuportabilidade, ou o ônus de prova que não existe como reconstituir a vida conjugal. Mas por que isso? É muita intervenção do legislador na nossa vida, o Estado se metendo no assunto. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que se a pessoa quiser divorciar direto, ela pode, nada impede. Aí também tem no parágrafo 2º do 1572 a ideia da separação remédio, terceiro tipo de separação que a gente tem. O cônjuge pode pedir a separação judicial quando outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torna impossível a continuação da vida em comum, desde que, após a duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida como de cura improvável. Então a pessoa está com uma enfermidade mental, enfim, difícil de convivência, você tem que cuidar da pessoa, é improvável que ela se cure, aí você poderia pedir a separação remédio. A previsão disso se mantém mesmo após a exclusão da doença mental como causa de anulidade do casamento? Porque lembra que você tem, antes você podia anular o casamento por erro essencial contra a pessoa do outro cônjuge quando ela tinha uma doença mental antes do casamento e você descobriu depois. Agora você descobre que a pessoa tem uma doença mental depois do casamento, você pode separar. Será que não existe um conflito entre as normas? Vale a pena analisar isso direitinho. No caso desse parágrafo 2º, o parágrafo 3º do 1572 diz o quê? Que vão reverter ao cônjuge enfermo que não pediu a separação judicial os remanescentes do bens que levou para o casamento e se os regimes dos bens adotados permitirem, ameaçando os adquiridos na consistência sociedade conjugal. Então essa regra influencia o regime da comunhão universal de bens principalmente, porque esse cônjuge enfermo ele vai ficar com aquilo que ele tinha antes, mesmo na comunhão universal. Existe então uma atenuação da ideia da partilha da comunhão universal, justamente porque essa pessoa enferma vai ter mais dificuldades, né? O cônjuge já até pediu separação.
E a separação consensual, que é a última espécie. A separação consensual prevista no 1574 vai ser por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano. E o juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que essa convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Então pode haver, inclusive, essa interferência do juiz, se ele achar que, mesmo havendo consenso, está sendo injusta aí a separação. Ok? Com relação aos efeitos da separação judicial. Bem, o artigo 1575 traz como principais efeitos da separação judicial a separação de corpos, ou seja, ninguém mais vai ter os efeitos, os deveres do casamento, e a partilha de bens. Os bens também vão ser partilhados de acordo com o regime de bens que foram escolhidos pelos nubentes quando do casamento. Essa partilha também pode ser feita por proposta dos cônjuges, não precisa ter necessariamente uma briga, né? Não precisa ser decidido pelo juiz, o juiz pode simplesmente homologar a separação proposta pelo casal, ou mesmo decidir se o casal não entrar em consenso. Além disso, pelo 1576 existe o fim dos deveres do casamento e regime de bens. No momento que você tem a separação judicial ou extrajudicial, você não tem mais dever de coabitação, não tem mais dever de fidelidade e não tem mais aplicação do regime de bens. Outro efeito curioso da separação judicial é um que ninguém se lembra, porque a maior parte das vezes a pessoa que se separa está muito feliz por ter se separado, eu nunca vai pensar nisso. Mas o artigo 1577 autoriza a hipótese de que os cônjuges restabeleçam a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Ou seja, eles se separaram, mas a qualquer tempo, se eles resolverem se reconectaram, descobriram o amor e querem voltar a ser casados, é só peticionar nos autos da separação judicial e retornar o casamento. Ótimo. O parágrafo único ele ainda esclarece uma coisa. Essa reconciliação não prejudicará o direito de terceiros adquirido antes e durante o estado separado, seja qual for o regime de bens. Então, o direito do terceiro de boa-fé vai ser preservado de qualquer forma. Com relação à legitimidade, né? Quem que pode pleitear a separação judicial? A princípio, pelo parágrafo único do artigo 1576, só os cônjuges. Mas no caso de incapacidade de um dos cônjuges, eles vão ser representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Então são essas as pessoas que podem pleitear a separação de um cônjuge que está incapaz. Bom, professor, eu notei que pelo parágrafo único não tem filho. De fato, não são mencionados filhos, são mencionados curador, ascendente ou irmão. Mas se por acaso esse cônjuge que está no estado de incapacidade, ele é interditado e o curador dele é um filho, daí o filho dele que pode ter legitimidade para pedir essa separação judicial, ok? Com relação também ao divórcio e partilha de bens, né? O pedido de divórcio só pode competir aos cônjuges pelo artigo 1582, a gente tem que interpretar isso de forma teleológica com o artigo anterior, do 1576, ou seja, um curador também poderia pedir. Tanto é assim que o parágrafo único diz: se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, pode fazer o curador, o ascendente ou o irmão, tá? A mesma situação. Essa é a legitimidade vai propor o divórcio. É importante lembrar também que às vezes a pessoa quer divorciar para poder casar de novo e tem a vida para tocar, já está numa separação de fato há muito tempo. E aí, se o cônjuge está enchendo o saco, ele não quer fazer partilha, está tendo uma briga desgraçada a respeito da partilha de bens. Bem, o artigo 1581 lembra que o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Então, existe alguma crítica por parte da doutrina, a parte da doutrina não gosta dessa saída, porque, afinal de contas, a pessoa vai empurrando com a barriga a partilha. Partilha, às vezes, nunca vai ser feita por causa disso. Nesse meio tempo, a pessoa pode arrumar uma união estável, pode casar de novo, e daí como é que ficam os bens, fica aquela confusão. Lembrando que, nesse caso, você vai ter aplicação de causa suspensiva no caso do casamento, né, gente? Então, tem essa situação, quem lembra do inciso terceiro ali das causas suspensivas. De qualquer forma, não há necessidade para partilha de bens prévia para se conceder o divórcio. Mas o ideal é que se faça a partilha de bens já na dissolução do casamento, porque é mais rápido, você já resolve a vida. Mas nem sempre isso vai ser possível. O que é importante também lembrar a respeito da partilha de bens no divórcio? Bem, no divórcio consensual, as partes costumam rolar os bens comuns e informar a divisão com que elas concordaram. Os nossos bens são esse, a gente vai dividir da seguinte forma. Já no litigioso, o autor tem que indicar os bens comuns, falar assim, ó, na minha opinião, os bens comuns são esses, e a gente tem que dividir dessa forma. Daí o réu vai se manifestar em contestação se aqueles bens estão corretos ou não, e também sobre como se vai dividir. Se houver uma desigualdade na partilha, foi dividir, um ficou com 70%, outro ficou com 30% do patrimônio. O que acontece? Nesse caso, houve uma transferência patrimonial.
Porque na meação não há transferência patrimonial, há apenas atribuição dos bens para um e para outro. Agora, se existe uma diferença patrimonial de um e de outro, vai haver incidência de imposto de transmissão. Ou seja, aquele que recebeu uma doação do outro vai ter que pagar 4% sobre aqueles bens que foram doados por um cônjuge ao outro, decorrente da divergência entre valores, desigualdade da partilha. Certo? Com isso a gente encerrou a segunda parte sobre dissolução da sociedade conjugal e a gente continua na próxima aula. Até a próxima!